Hoje o nosso projeto Em Torno de Lusiânia vai falar sobre o meteorito Santa Luzia de Goiás. A gente conhece várias histórias a respeito desse meteorito, mas hoje a gente vai falar a partir de um boletim publicado pelo Museu Nacional e escrito pelo naturalista Ney Vidal, que foi o funcionário do Museu Nacional que veio até Lusiânia em 1928 e acompanhou todo o processo de ida do meteorito, de condução do meteorito até a cidade do Rio de Janeiro no Museu Nacional. E o relatório é muito interessante, a gente vai ficar comentando sobre esse relatório. Ele começa dizendo que ele saiu do Rio de Janeiro, da estação Pedro II, no dia 6 de setembro de 1928. E chegou em Lusiânia, em Santa Luzia, no dia 11 de nove de 1928. Ele disse que quando chegou em Santa Luzia, ele se dirigiu à intendência municipal e foi recebido pelo intendente, que era Gelmires Reis. E que Gelmires Reis já tinha até dito para ele que já tinha tomado algumas providências, porque o Estado tinha feito a doação do meteorito ao Museu Nacional e que ia arcar com as despesas de transporte até Vianópolis. Nesse relatório, o naturalista Ney Vidal fala das dificuldades que encontrou nesse transporte, nesse percurso do meteorito de Santa Luzia até o Rio de Janeiro. Ele diz que no início foi uma questão política, né? Porque tinha a oposição que levava a discussão para a questão política. A gente já imagina como era essa questão política dessas discussões que continuam até hoje, né? Depois que ele disse, o Ney Vidal, depois que ele disse no boletim sobre essas dificuldades, ele deu uma panorâmica sobre o aspecto geral do município de Santa Luzia. Ele disse que tinha uma população, o município em geral tinha uma população de 16 mil habitantes, mas especialmente na sede do município tinha 2.350 pessoas. Ele dizia que o município é vizinho da área demarcada para o futuro Distrito Federal, que já tinha sido demarcada pela Missão Cruz, né? Ele disse que a cidade era de aspecto pitoresco, com habitações de construções antigas, baixas ou então assobradadas, com placa de malacacheta nas portas e janelas. Não tinha vidro, né? Colocavam placas de malacacheta, que é um mineral transparente, que fazia o papel de vidro, a substituir os vidros, essas placas de malacacheta. Ele disse que a cidade não contava com abastecimento de água, o abastecimento era mantido pelas cisternas, não havia iluminação pública. Chamou a atenção dele o amor dos filhos de Santa Luzia pela instrução. Um município com 2.350 pessoas na sede do município já contava com 3 escolas naquele momento, em 1928. Ele lembrou que o comércio era pouco desenvolvido, e que a agricultura também, apesar da fertilidade do solo, não era muito desenvolvida, porque a terra era mais utilizada como pasto para a criação de gado, que era a maior atividade do município. E lembrou também a fabricação de doces, especialmente da marmelada, né? E ainda próximo à cidade, ele ainda não viu mineração, mas ele viu vestígios das antigas lavagens de ouro, mas que hoje não existiam mais. Aí ele fez algumas considerações sobre o aparecimento do meteorito, do Santa Luzia de Goiás. E a gente vai falando de acordo com esse relatório, com esse boletim, que o naturalista Ney Vidal, depois que chegou da viagem, entregou esse relatório ao diretor do museu. Constituiu para os habitantes de Santa Luzia um dos acontecimentos mais ruidosos já verificados até hoje. Muitas pessoas foram ao local, viram e admiraram a pedra. Imagina a pedra caindo naquele momento e as pessoas, né, falando sobre a pedra, como chama a atenção, como vira o assunto do momento. E ele comenta sobre isso também. Quando aparece um desses casos, desses lugares do interior, os comentários fervilham, seguidos de explicações dadas com convicção por aqueles que acham que sabem do assunto, né? Em pouco tempo, uma infinidade de histórias completamente diversas umas das outras.
Os mais religiosos atribuíram a queda da pedra a castigo do céu. Outros afirmavam que a pedra não havia caído, que ela era originária do meio da terra. Alguns outros ainda afirmavam que ela tinha sido lançada por um vulcão. Outros ainda asseveravam o contrário, argumentando que uma pedra tão grande, forçosamente tão pesada, teria atingido uma profundidade muito maior se tivesse sido lançada por um vulcão. Na verdade, essa pedra estava a uma profundidade, com a queda, ela afundou o solo em torno de 50 a 60 centímetros. E num tópico desse boletim, o naturalista Ney Vidal fala da descoberta do meteorito de Santa Luzia de Goiás. É um relatório que ele está fazendo ao diretor do museu. Em meados do mês de novembro de 1927, propalou-se pela cidade de Santa Luzia que um tal Raimundo Baiano, cujo nome verdadeiro é Raimundo Florencio de Barros, quando campeava gado na fazenda Paiva, encontraram uma pedra fora do comum. Em seguida, ele propusera a venda da pedra ao sírio José Elias Salomão. Dias depois, outra notícia correu pelo município. Raimundo vendera a pedra a José Maria do Espírito Santo, que está aqui entre parênteses no relatório, que era demente. O vendedor fugiu para o garimpo das garças. Ele vendeu, pegou o dinheiro e saiu fora, né? O intendente Gelmires Reis, logo que teve conhecimento dessas histórias, em vez dele entrar nas histórias, foi isso, foi aquilo, caiu do céu, não, brotou da terra, não, foi um vulcão, foi isso, foi aquilo, ele se informou sobre o local onde o meteorito tinha caído e se dirigiu para lá, no dia 25 de abril de 1928, acompanhado do procurador fiscal do município, o senhor Adelino Braz de Queiroz. Quando ele chegou no local, com uma marreta, ele conseguiu arrancar pequenos fragmentos da pedra e enviou 3 grupos de pedras. O primeiro ele enviou ao diretor do Informação Goiana, do jornal. Outro ele enviou para a Escola de Minas de Ouro Preto. E um terceiro ele enviou para o doutor Antônio Borges dos Santos, que era o delegado da Exposição Ibero-Americana de Sevilha, que estava acontecendo em Goiás. Logo depois, pouco tempo depois, ele recebeu um retorno, através de um telegrama, o Gelmires Reis recebeu um telegrama da Escola de Minas de Ouro Preto, datada de 28 de maio de 1928. Senhor Gelmires Reis, Santa Luzia, Estado de Goiás. Satisfazendo o seu pedido, cabe-me informar-lhe que efetivamente trata-se de um meteorito autêntico, de composição e estrutura. Pelas dimensões que ele me comunica, não é ele um meteorito comum, já podendo entrar no rol dos grandes ferros. Muito me honraria se pudesse ter o Santa Luzia em lugar de honra em nossa coleção. Logo, a redação desse telegrama foi divulgada por todo o município e os comentários extrapolaram o município, né? Em todo canto já se falava desse meteorito, ainda mais agora que tinha a palavra oficial, né? A Escola de Minas de Ouro Preto tinha confirmado que era um meteorito. E logo após essa comunicação, o intendente Gelmires Reis, no dia 9 de junho, em companhia do Dr. Clóvis Esselin, que era o juiz de direito da comarca, do engenheiro agrimensor Câmara Filho, que estava representando o jornal O Globo do Rio, Sebastião Leverger, telegrafista, Antônio Braz, José Irineu, Jorge Pérez, Alípio Ribeiro, Fritz Lalag, que era um fotógrafo, Austragésilo e outros, em automóveis, partiram para o local do meteorito. E lá chegando, foram tirar fotografias. Esse grupo tirou fotografia ao lado do meteorito. E logo na volta, quando eles estavam voltando, eles combinaram que iam oferecer esse meteorito ao estado de Goiás para que ele desse o destino que achasse conveniente. E logo depois ele recebeu um telegrama, o Gelmires Reis recebeu um telegrama do Dr. Antônio de Oliveira Lisboa, que era o secretário estadual de Obras Públicas, que ele encaminhou ao professor Roquete Pinto, diretor do Museu Nacional, e ofereceu o meteorito ao museu em nome do governador do estado de Goiás
prontificando-se ainda a auxiliar no seu transporte ao Rio de Janeiro. Gelmires recebeu esse telegrama comunicando esse fato, que o secretário, em nome do governador, tinha mandado oferecer esse meteorito ao professor Raquete Pinto, diretor do Museu Nacional. E foi isso que foi feito. O diretor do museu, em contato com o Estado e com o município, foi tomar providências para o transporte desse meteorito de Lusiânia até a cidade do Rio de Janeiro, sede do Museu Nacional, onde ele ficaria exposto por vários anos. E aqui o naturalista Ney Vidal, que veio para fazer esse transporte, acompanhar esse transporte, relata como foi feito esse transporte. Ele diz que no dia 30 de agosto de 1928, chegando a caravana ao local onde repousava a pedra, lá já se encontrava um carro de boi, do tipo usado no interior, puxado por 18 bois. Iniciaram-se os trabalhos com o concurso de mais ou menos 30 homens, sob as ordens do coronel Sebastião Carneiro de Mendonça. Cangados os bois, os 18 bois, o carretão partiu, então, como diz o Ney Vidal, em marcha vagarosa, cortando o silêncio das campinas com seu rangido típico. Foi parar no Ribeirão Palmital para fazer o primeiro pouso. Ele dormiu lá no Ribeirão Palmital. Olha que lentidão de transporte. No dia seguinte, ele seguiu viagem e chegou em Santa Luzia, né, na pitoresca cidade de Santa Luzia, completando a primeira etapa. Ao chegar na rua municipal, um acidente retardou a viagem. Partiu-se o meião, que é aquele meio da roda, né? E iniciaram logo-se as reparações, só terminadas no dia 12 de setembro. No dia 15 de setembro, o meteorito entrou no seu percurso até a ponte do Rio Corumbá, na época era uma ponte de madeira ainda, onde ele estacionou para que se efetuasse a cerimônia de batismo. O meteorito foi batizado na ponte do Corumbá. O intendente Gelmires Reis foi indicado para fazer a ata, para lavrar a ata desse batismo, e ele citou na ata os presentes, né? Aos 15 dias do mês de setembro de 1928, na ponte do Corumbá, município de Santa Luzia, estado de Goiás, às 10 horas, presentes o representante legal do Museu Nacional, o naturalista Ney Vidal, o doutor Clóvis Roberto Esselim, juiz de direito da comarca, Gelmires Reis, intendente municipal, o engenheiro agrimensor Manuel Gonçalves da Cruz, representante da Escola de Minas de Ouro Preto, o engenheiro agrimensor Joaquim Câmara Filho, representante do Diário Carioca O Globo, o coronel Sebastião Carneiro de Mendonça, representante do senador federal coronel Miguel da Rocha Lima, o doutor Alceu Galvão Velasco, representante do jornal goiano Voz do Povo, doutor José Rodrigues dos Reis, representante do jornal goiano Democrata, da madrinha do meteorito, a senhorita Escolástica Ribeiro, e do coronel Arthur Ribeiro, representante do padrinho, que era o doutor Antônio Americano do Brasil. Feito o batismo, fizeram novos reparos no carro de boi e às 15 horas ele partiu para continuar a sua jornada. Segundo o relato do Ney Vidal, às 17 horas do dia 20 de setembro, ele entrou na cidade de Vianópolis, onde ficou na estação de trem, sob a guarda da polícia local, até o dia do embarque, em estrada de ferro. Muita gente de Vianópolis, da cidade de Vianópolis, foi até o local para conhecer o Santa Luzia de Goiás. Uns foram por mera curiosidade, outros curiosos, né, mais desejosos, queriam um pedacinho como lembrança, como uma pedra santa. Outros ainda, levados pela ambição, julgavam que a pedra continha ouro, platina, diamantes, etc., e queriam algum pedaço que pudesse gerar algum bom negócio. Graças à intervenção imediata das autoridades locais, nenhum dano foi causado ao Santa Luzia de Goiás. Por diversas circunstâncias, só no dia 10 de outubro foi possível o meteorito ser transportado e embarcado na estação. E chegou no dia 16 à estação de Araguari, do município mineiro de Araguari. Uma multidão correu
à estação para ver essa pedra. As mesmas cenas presenciadas em Vianópolis foram repetidas, porém com mais audácia. Queriam tirar pedaços da pedra e só não levaram graças à intervenção enérgica da polícia local, que foi forçada a realizar algumas prisões. No dia 18, ele saiu de Araguari com destino a Uberaba, onde pernoitou e permaneceu na estação por alguns dias sob a guarda da polícia. No dia 21, chegou em Campinas, onde foi pesado com mais de 1.800 quilos e seguiu para São Paulo, capital. Ele só foi chegar ao Rio no dia 3 de novembro. No dia 5 de novembro foi removido de caminhão para o Museu Nacional. Vejam, ele saiu de Santa Luzia no dia 30 de agosto e foi chegar na cidade do Rio de Janeiro no dia 5 de novembro. O percurso de Santa Luzia ao Rio demorou de 30 de agosto ao dia 5 de novembro. E aí o Ney Vidal faz algumas considerações sobre a data da queda do meteorito de Santa Luzia. Ele afirma que apesar da luta que eles fizeram para entender a data da queda, apesar de todos os inquéritos que fizeram, empregando muito esforço, não lograram uma conclusão sobre a data da queda. Então ele não concluiu sobre a data da queda. A data da queda ficou em aberto. Ele diz que procurou ouvir diversos habitantes do município de Santa Luzia, de preferência aqueles nascidos e criados no lugar, aqui. A maioria nos informou do tremor de terra que tinha acontecido em 1919. Os habitantes dos municípios vizinhos a Santa Luzia também observaram o mesmo fato, esse tremor de terra em 1919. Mas ele pondera, no relatório, que a data deve ser desprezada, em primeiro lugar, por não ser tremor de terra o bastante para caracterizar a queda desse meteorito, como também ele tem informações seguras que em 1912 um ferreiro residente no município havia tirado fragmentos da pedra e deles fez argolões e guias para bois e boiadeiros. Então não foi em 1919, porque ele tinha informações da existência dele ainda em 1912. Ele afirma que foi ao posto meteorológico do Observatório Nacional no local e procurar nos livros de registro qualquer anotação a respeito. Ele achou uma anotação de 1915 que encontraram um grande estampido e forte vento às 21 horas. E também confirmou que em 1919, com céu nublado, teve tremor de terra às 18 horas. Além dessas observações, ele que são científicas e oficiais, ele teve outras. Ele diz que teve gente que disse que no ano de 1901, quando saía de casa em companhia de um amigo já falecido, foram surpreendidos com um forte estampido. Outro informante relatou lembrar-se de ter ouvido um forte estrondo, também em 1901. Então, diante de tantos fatos e versões e informações e dúvidas, não é possível mesmo dizer com precisão a data da queda do meteorito. Só para informar também, no ano de 1997, na administração do prefeito Valcenor Braz, eu, então, como secretário de Cultura, o secretário de Turismo, que era o senhor Zacarias Filho, e o secretário de Governo, que era o Jorge Pedrosa, nós fomos até o Museu Nacional, fomos recebidos pela diretora do Museu Nacional, vimos o meteorito e, em conversa, tentando trazer o meteorito de volta, a diretora sugeriu que a gente fizesse uma réplica, porque lá ele ia cumprir uma função mais educativa, aqui ele ia cumprir uma função mais turística, e para essa função turística uma réplica idêntica, réplica mesmo, seria suficiente. Uma réplica oca, né, que aí seria fácil, ela se propôs até a fazer em alguma empresa lá do próprio Rio de Janeiro, e a gente faria um percurso de volta. Nós contamos esse percurso de ida e a gente ia tentar fazer esse percurso de volta com toda uma coisa mais, né, cultural e turística para colocar esse meteorito, essa réplica, numa praça pública. Só que, ao final da administração, acabou que
Isso não aconteceu, tinha algumas despesas e teve questões orçamentárias e etc. Enfim, esse projeto não vingou. Hoje nós estamos em 2026 e a gente sabe que depois do incêndio do Museu Nacional, o meteorito Santa Luzia não, claro, ele era ferro, né, ele suportou o incêndio, mas ele está sob a guarda de outra instituição no momento. Era essa a história do meteorito e não é a nossa opinião, mas é um relatório de um cientista enviado para cá pelo Museu Nacional, e esse naturalista, Ney Vidal, foi quem teve essas impressões sobre os aspectos de Santa Luzia e algumas coisas sobre o aparecimento, a descoberta e como foi o transporte e como foi essa história toda do meteorito.